Daí, pessoal, bem-vindos a esse vídeo que vai tratar do Teorema de Tales e também uma das suas consequências, que é a semelhança de triângulos. Então, o que é o Teorema de Tales? O Teorema de Tales diz que existe proporcionalidade entre os segmentos que são criados a partir de retas transversais sobrepostas em um feixe de paralelas. Bom, o que significa isso na prática? Se eu tenho um feixe de paralelas, o que é um feixe de paralelas? É um conjunto de 3 ou mais retas paralelas. Duas retas paralelas são apenas duas retas paralelas. Se eu tenho 3 retas paralelas ou mais, eu tenho aí um feixe de retas paralelas. E quando eu sobreponho a esse feixe de retas paralelas retas transversais, essas retas transversais demarcam sobre o feixe de paralelas segmentos proporcionais. Ou dá para dizer também que o feixe de paralelas demarca sobre as retas transversais segmentos proporcionais. Ou seja, existe proporcionalidade entre os segmentos demarcados ou segmentos criados a partir desse conjunto, retas transversais, retas paralelas. Então, eu tenho aqui, nesta figura como modelo, 3 retas paralelas formando o feixe de retas paralelas. Eu tenho a reta R1, R2 e R3, que são as retas que formam o feixe de retas paralelas. E a essas retas paralelas são sobrepostas duas retas transversais, a reta T2 e a reta T1. Bom, aí eu tenho alguns segmentos que são demarcados ou são criados a partir desse conjunto. Eu tenho aqui. E como que o Teorema de Tales então funciona nesse conjunto? A razão existente entre o segmento AB com BC, por exemplo, a razão entre AB e BC, a razão entre o segmento AB e BC, quer dizer, a mesma relação que existe entre eles, também se estabelece entre A' B' e B' C'. Então, dá para dizer, na prática, que o que acontece desse segmento para este, o mesmo tipo de variação, o mesmo tipo de relação do segmento AB para o BC, também se repete do A' B' para B' C'. Bom, então, na prática, com valores. Se eu tenho aqui um segmento, por exemplo, que mede 6, AB mede 6 e BC mede, por exemplo, 18, ou seja, eu tripliquei, né? Eu tenho triplo aqui em BC. Se esse segmento A', B' medir 8, B', C' vai medir 24. Ou seja, o que acontece em uma reta transversal acontece também na outra reta transversal. 6 para 18, houve aqui uma triplicação, né? Foi multiplicado por 3, e 8 para 24 também da mesma forma multiplicado por 3. Então, isso, via de regra, é o Teorema de Tales. Aí, como ele fala, eu posso dizer que AB está para BC, quer dizer, a razão, o acontecimento aqui matemático de AB em relação a BC é o mesmo acontecimento matemático, é a mesma razão que A', B' em relação a B' C'. E ainda dá para estender, dizendo que essa razão também é a mesma que entre AC, o segmento todo, AC, em relação a A' C'. Então, isso é o Teorema de Tales. Consequência número 1, a partir do Teorema de Tales. Quando eu tenho um triângulo e a esse triângulo eu traço uma reta paralela a um dos seus 3 lados, são gerados aí segmentos proporcionais nos outros 2 lados. Eu estou traçando o segmento MN, que ele é paralelo ao lado BC do triângulo. Então, nos outros 2 lados, no lado
AB e no lado AC são gerados segmentos proporcionais. Então dá para dizer que esse segmento AM está para MB, assim como o segmento AN está para o segmento NC. Ou ainda, eu posso dizer que o segmento AM está para todo ele AB, assim como AN está para todo ele AC. Consequência número 2, que se refere à bissetriz interna de um triângulo. Então, eu tenho um triângulo com os vértices ABC e traço aqui uma das bissetrizes. Eu traço aí a bissetriz relativa ao vértice A, ou seja, esse ângulo aqui, esse ângulo A, ele é dividido em dois ângulos iguais. Aqui eu tenho a metade e aqui a outra metade. Então, aí eu tenho a linha da bissetriz relativa ao vértice A. E aí, quando eu traço a bissetriz interna, a bissetriz de um ângulo interno do triângulo, é gerado aí uma proporção entre algumas medidas desse triângulo. Então, eu tenho que a relação entre o lado C para M, então a relação entre C e M, ou a razão entre C e M, é a mesma que a razão entre B e N, ou seja, um lado em relação, vamos dizer assim, a projeção desse lado sobre o oposto, onde eu tracei a bissetriz, é a mesma que do lado com a sua projeção também sobre esse lado oposto, onde eu tracei a bissetriz. Então, C está para M, assim como B está para N, ou podia ser o contrário também, M está para C, assim como N está para B. Também eu tenho esta proporção aí. Consequência de número 3, que se refere agora à bissetriz externa. O que é bissetriz externa de um triângulo? Bom, é a bissetriz, ou seja, é a linha que vai dividir o ângulo no meio, mas agora um ângulo externo. Então, imagina que eu tenho aqui o triângulo ABC e escolhi esse ângulo interno, esse ângulo externo aqui, para realizar ou para traçar a sua bissetriz. Então, quando eu faço o traço desta linha, deixa eu diminuir aqui. Quando eu traço esta linha aqui, ó, AD, esta linha AD, ela vai dividir esse ângulo externo aqui em dois iguais. Aqui eu tenho uma medida, vamos supor, 70 graus, e aqui também, por exemplo, 70 graus. Então, essa linha aqui é a bissetriz, divide esse ângulo de 140 em 2 de 70. Ok. Quando, então, eu traço essa bissetriz externa, ou ainda a bissetriz de um dos ângulos externos do triângulo, é gerado aí, ou são geradas aí, algumas proporções. Por exemplo, se eu pego esse lado do triângulo B em relação a essa medida N, isso é o mesmo que eu pegar esse lado C em relação a todo o M. É como se eu pensasse assim. Eu pego um lado, tudo que tem para a direita. B, tudo que tem para a direita, a partir da projeção aqui do lado B sobre esse lado M, tudo que tem para a direita é o N. Então, o B em relação a tudo que é para a sua direita. B para N. Se eu pego o lado C, C estará também sobre tudo que está à direita do C, que é o A mais N, ou seja, todo o percurso, todo esse pedaço M. Então, essa aí. Semelhança de triângulos, que é uma das consequências do Teorema de Tales.
E antes de analisar os casos de semelhança, que seria a identificação de semelhança de triângulos, cabe definir o que são triângulos semelhantes. Triângulos semelhantes são triângulos que têm o mesmo aspecto, o mesmo formato, têm a mesma disposição, mas em tamanhos diferentes. Então, em geral, tamanhos diferentes. Então, são triângulos que têm o mesmo formato, porém, existe um que é menor e o outro que é maior. Em geral, assim é a semelhança de triângulos. Então, são triângulos com o mesmo formato, mas tamanhos diferentes. É como se um fosse a ampliação do outro. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó, esse triângulo ABC e esse triângulo A', B', C'. Se observar, eles têm o mesmo formato, o mesmo desenho, só que um triângulo ele é menor e o outro triângulo ele foi ampliado, vamos dizer assim, ele é maior. Então, aí eu tenho esses triângulos semelhantes, são de mesmo formato, é o mesmo triângulo, um grande e um pequeno. E aí, como que eu sei que dois triângulos são semelhantes a partir de uma situação algébrica? Ou seja, pelo desenho eu vejo que o mesmo formato e tal, então, a princípio, eles são semelhantes, um pequeno e um grande. Mas como que eu algebrizo isso? Como que eu transformo isso em uma lei matemática? Então, são 3 casos para se identificar triângulos que são semelhantes. Um deles é quando tu percebe que 2 dos ângulos internos são congruentes, quer dizer, tem 2 ângulos internos de mesma medida. E aí pensa, se eu tenho 2 ângulos internos congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, deixa eu melhorar isso aqui, congruentes, tem a mesma medida, significa que o terceiro ângulo interno também é congruente. Por que isso? Porque a soma dos 3 ângulos é 180. Então, se eu tenho que 2 ângulos são iguais, têm a mesma medida, o terceiro também terá. Por quê? Porque a soma dos 3 ângulos dá 180. Então, quando tu olha para 2 triângulos, identifica 2 ângulos internos de mesma medida, esses triângulos são, com certeza, semelhantes. Então, é isso que eu tenho nessa figura. E ele coloca, ó, o ângulo A é de mesma medida, né? Aqui, ó, congruente ao ângulo A'. O ângulo B é congruente ao ângulo B'. Então, eu posso até acrescentar aqui, obrigatoriamente, que o ângulo C ele também será congruente ao ângulo C'. Porque se eu tenho 2 ângulos iguais, eu tenho 3 ângulos iguais. E aí, disse que os 2 triângulos, portanto, são semelhantes. Está aqui o símbolo de semelhança. Os 2 triângulos são semelhantes. E aí existe aqui a proporcionalidade entre lados. A está para a linha, assim como B está para a B', assim como C está para C', ou seja, existe uma constante, uma constância aí nessas razões. Então, aqui está indicando proporcionalidade de lados, que é a grande informação, é a grande importância de triângulos semelhantes, é que os lados são proporcionais. Essa é a grande aplicação nos exercícios. Proporcionalidade de lados, que eu até posso acrescentar lados homólogos. O que são os lados homólogos? São os lados que se correspondem, os lados que ocupam a mesma posição. Por exemplo, o lado A com o lado A', o lado B com o B' e o C com o C'. São os lados que correspondem um ao outro nos 2 triângulos. Outra forma de identificar que 2 triângulos são proporcionais é quando esses triângulos apresentam 2 lados proporcionais e o ângulo ou os ângulos compreendidos entre esses lados também são iguais. Então, é o caso também denominado de lado, ângulo
lado. Quer dizer, eu tenho dois lados que são proporcionais no triângulo e o ângulo do meio é o mesmo. Então, eu sei que esses triângulos são semelhantes, eu não precisaria do terceiro lado. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um lado C e C', que são proporcionais. Vamos supor que aqui seja 8 e aqui seja o dobro, seja 16. Esse B' aqui seja 6 e aqui seja 12, o dobro também. Então, os lados aí são proporcionais. 8 para 16 dobrou, 6 para 12 dobrou. São proporcionais esses dois lados, que são homólogos porque se correspondem. E o ângulo interno aqui, vamos colocar que aqui seja 20 graus e aqui também 20 graus. Então, eu tenho aí a condição necessária para que esses triângulos sejam semelhantes. Eu tenho dois pares de lados proporcionais, os lados homólogos, e os ângulos internos relativos a esses dois lados são iguais. Então, 6 para 12, 8 para 16 e o ângulo no meio de 20 graus. Professor, mas e esse lado aqui, ó, a linha, que tu nem falou, esse a linha aqui não vai importar. Eu já tenho a condição necessária, ou as condições necessárias a partir desses dois lados homólogos e o ângulo interno. Automaticamente, esse lado a linha vai seguir na mesma razão com o lado A. Supondo-se aqui, então, um lado, por exemplo, 5, aqui seria 10. Também vai seguir a mesma proporção de dobro. Então, esse é o caso lado, ângulo no meio, lado. Dois lados proporcionais e o ângulo no meio igual. E o terceiro caso de identificação de semelhança de triângulos é quando os três lados forem proporcionais, quando os três pares de lados homólogos forem proporcionais entre si. Então, eu independo dos ângulos. Por exemplo, o lado A' na mesma razão com o lado A, B' com B e C' com C. Então, se existe proporcionalidade entre os três pares de lados homólogos, esses triângulos são semelhantes. Então, justamente, esta condição é o recurso que nós utilizamos para resolver os exercícios. Então, se os triângulos eles têm lados homólogos proporcionais, eles são semelhantes. O que se usa no exercício? Que se eles são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. Então, a gente usa esse terceiro caso na resolução do exercício. Sabemos que os triângulos são semelhantes. Então, o que eu sei a partir disso? Que os lados homólogos são proporcionais, ou seja, se forma aí proporções entre as medidas dos lados. E em relação à semelhança de triângulos, ou ainda a semelhança de figuras planas como um todo, existe proporção entre as medidas que são homólogas. Então, se eu tenho duas figuras planas que são semelhantes, podem ser dois triângulos semelhantes, dois retângulos semelhantes, dois hexágonos semelhantes. Se eu tenho duas figuras planas semelhantes, então as medidas que são homólogas, ou seja, as medidas que se correspondem, elas obedecem ou elas seguem uma mesma razão, elas ficam em proporção. Então, a razão entre os lados homólogos da figura plana, do polígono, enfim, qualquer tipo de polígono, a razão entre os lados homólogos é uma razão K, a razão entre os perímetros também é K, a razão entre as alturas correspondentes é essa mesma constante K, a razão entre as medianas, entre bissetrizes, entre raios de círculos, entre raios de círculos inscritos, circunscritos. Então, significa que, resumindo, a razão entre quaisquer dois elementos lineares é sempre a mesma. Então, a mesma razão, a mesma variação que eu tenho, por exemplo, na altura do triângulo em relação ao seu semelhante, será essa mesma razão na variação entre os lados,
ou entre os perímetros, ou entre as bissetrizes medianas e assim por diante. E aí lembro que esta razão constante entre os elementos lineares ou entre as medidas lineares, esta razão constante ela é extensiva para qualquer figura plana.